Bora, pessoal. Então vamos lá, pegando aqui a questão 6. Olha só. Considere o seguinte fragmento. Dona Esmeraldina arrumou um quarto para Duzu, que passou a receber homens também. Criou fregueses e fama. Duzu morou ali muitos anos e de lá partiu para outras zonas. Acostumou-se aos gritos das mulheres apanhando dos homens, ao sangue das mulheres assassinadas. Acostumou-se às pancadas dos cafetões, aos mandos e desmandos das cafetinas. Habituou-se à morte como forma de vida. Os filhos de Duzu foram muitos, 9. Estavam espalhados pelos morros, pelas zonas e pela cidade. Todos os filhos tiveram filhos. Veja só. Todos os filhos tiveram filhos. Nunca menos de 2. Então, todos os filhos, pelo menos 2 filhos tinham. Dentre os seus netos, 3 marcavam assento maior em seu coração. 3 netos lhes abrandavam os dias. 3 netos lhes abrandavam os dias. Angélico, que chorava porque não gostava de ser homem, queria ser guarda penitenciário para poder dar fuga ao pai. Tático, que não queria ser nada, e a menina Querença, que retomava sonhos e desejos de tantos outros que já tinham ido. Duzu entrou em desespero no dia em que soube da morte de Tático. Ele havia sido apanhado de surpresa por um grupo inimigo. Era tão novo, 13 anos, tinha ainda a voz e jeito de menino. Quando ele vinha estar com ela, passava às vezes a noite ali. Disfarçava, pedia a bênção. Ela sabia, porém, que ele possuía uma arma e que a cor vermelho-sangue já se derramava em sua vida. Ok, então vamos agora observar aqui a questão. Tá? De acordo com um texto, considere as seguintes afirmativas em relação à personagem Duzu. Depreende-se que o pai de um de seus netos pode ter cometido algum crime. Depreende-se que o pai de um de seus netos pode ter cometido algum crime. Então vamos avaliar aqui, tá? A gente então vai observar aqui o seguinte, olha. Vamos aqui à frente, aqui tranquilo, fala só dela, né? Então coloca aqui, ó. Todos os filhos tiveram filhos. Então os filhos de Duzu foram muitos, 9, estavam espalhados pelos morros, pelas zonas e pela cidade. Todos os filhos tiveram filhos, nunca menos de 2. Dentre os seus netos, 3 marcavam um assento maior em seu coração. 3 netos lhe abrandavam os dias. E aí foi falando de cada um deles e tal, né? E aí ele falou o seguinte, ó, quando ele vinha estar com ela, passava às vezes a noite ali, disfarçava, pedia a bênção. Ela sabia, porém, que ele possuía uma arma e que a cor vermelho-sangue já se derramava em sua vida. Bom, aqui está se falando sobre o neto, beleza? Ok, vamos então aqui só observar o seguinte. Só porque eu acabei observando um detalhe aqui também, tá? Depreende-se que o pai de um de seus netos pode ter cometido algum crime. Então, o pai de um de seus netos. Então, o filho dela pode ter cometido algum crime. Então, Dona Esmeraldina, falando aqui dela e tal, Duzu morou ali muitos anos e de lá partiu para outras zonas, acostumou-se aos gritos das mulheres apanhando dos homens, ao sangue das mulheres assassinadas e tal. Ok. Os filhos de Duzu foram muitos, 9 estavam espalhados pelos morros, pelas zonas e pela cidade. Todos os filhos tiveram filhos, nunca menos de 2. Dentre seus netos, 3 marcavam um assento maior em seu coração. 3 netos lhes abrandavam os dias. Angélico, que chorava porque não gostava de ser homem, queria ser guarda penitenciário para poder dar fuga ao pai. Então veja, o Angélico, ele era neto e ele queria dar fuga ao pai. Provavelmente o pai cometeu algum crime. Tático, que não queria ser nada, e a menina Querença, que retomava sonhos e desejos de tantos outros que já tinham ido. Duzu entrou em desespero no dia que soube da morte de Tático, um dos netos. Ele havia sido apanhado de surpresa por um grupo inimigo, era tão novo e assim por diante, tá? Essas marcações aqui acabei deixando para outra estrutura, mas é aqui a ideia, ó, para dar fuga ao pai. Então a gente entende que se depreende que o pai de um dos netos, né, então um dos filhos dela,
pode ter cometido algum crime. Compreendemos? Tranquilo? Está aqui, ó. Então, um dos netos queria dar fuga ao pai. Então, possivelmente, esse pai, que é o filho dela, da Duzu, ele tenha cometido um crime. Então, é possível que isso tenha acontecido. Ó. Depende que o pai de um de seus netos pode ter cometido algum crime. Tá legal? O pai de um dos netos é o filho da Duzu. Beleza? Um dos filhos da Duzu. Ok. 2. Um de seus netos, que costumava passar um tempo com ela, pertencia ao mundo do crime. Então, vamos avaliar aqui. Opa, é aqui mesmo. Vamos avaliar aqui. Então, olha só. Que era a marcação que a gente tinha lá. Ela sabia, porém, que ele possuía uma arma e que a cor vermelha, o sangue, já se derramava em sua vida. Então a gente poderia também deduzir, né, depreender, observar que ele também poderia estar no crime. Concorda comigo? Ela, porém, sabia que ele quem, né? Então o tático que não queria ser nada, né? E aí ele falou aqui, ó. Duzu entrou em desespero no dia em que soube da morte de Tático. Ele havia sido apanhado de surpresa por um grupo inimigo, era tão novo, 13 anos, tinha ainda a voz e jeito de menino, quando ele vinha estar com ela. Passava às vezes a noite ali, disfarçava, pedia a bênção. Ela sabia, porém, que ele possuía uma arma. Então, realmente, um de seus netos, Tático, que costumava passar um tempo com ela, pertencia ao mundo do crime. Sim. Número 3. Seus 3 netos favoritos eram martirizados pelas mesmas angústias e provações. Eles também tinham as mesmas angústias e provações que ela. Né? Seus 3 netos favoritos eram martirizados pelas mesmas angústias. Eles tinham as mesmas angústias e provações. Então, não mesmo que ela, possivelmente, mas tinham as mesmas angústias e provações. Então, vamos avaliar isso daqui. Tá legal? Aqui nós temos Angélico, qual é a característica dele? Chorava porque não gostava de ser homem. Queria ser guarda penitenciário para poder dar fuga ao pai. Tático tinha outra característica, que não queria ser nada. E a menina Querença, que retomava sonhos e desejos de tantos outros que já tinham ido. Então, tudo isso daqui mostra a característica de cada um. Então, eles têm os mesmos dramas? Não. Né? Então, não são as mesmas angústias e provações. Tá legal? E isso a gente comprova literalmente no texto, correto? Pelas orações adjetivas, né? Assim como outras mulheres com as quais conviveu, ela também sofreu violência física e psicológica. Então a Duzu também sofreu violência física e psicológica, assim como outras mulheres com as quais conviveu. Vamos avaliar. Dona Esmeraldina arrumou um quarto para Duzu, que passou a receber homens também, criou fregueses e fama. Duzu morou ali muitos anos e de lá partiu para outras zonas. Acostumou-se aos gritos das mulheres apanhando dos homens. As mulheres então, que circundam, né, aquele ambiente também sofrendo ao sangue das mulheres assassinadas. Ok? Então, deu para a gente perceber aqui que o ambiente que ela vivia, né? Então, que ela conviveu ali, as mulheres também sofrem violência física e psicológica. Ok, e ela sofre? Vamos lá. Acostumou-se às pancadas dos cafetões, aos mandos e desmandos das cafetinas, violência psicológica e física, física e psicológica, beleza? Habituou-se à morte como uma forma de vida. Realmente tem uma relação psicológica aí, não sofrimento psicológico, sim. Por isso, nós notamos que 1, 2 e 4 são os corretos. 1, 2 e 4, alternativa D de dado, é ela que a gente marca. Show?